Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro Fernandes, hoje eu estou CIO da Taesa. A Taesa, para quem não conhece, é uma das principais empresas de transmissão de energia, falando um pouco depois de Furnas aí, tem todo sentido, né? A Taesa hoje tem mais de 12 mil quilômetros de linha, né, e tem mais de 2 mil quilômetros em construção. É uma empresa que atua em 17 estados, mais o Distrito Federal, e tem uma representatividade muito boa em relação à matriz energética brasileira. E hoje a gente vem falar especificamente um pouco sobre Open Innovation, né? E aí falar de uma forma mais abrangente, porque a gente fala muita coisa em tecnologia na teoria, e às vezes fica difícil a gente conseguir colocar na prática o que a gente vê na teoria, vê diversos cases apresentados, né? E aí, falando especificamente o que é e o que não é Open Innovation. Vou falar uma comparação entre Open e Closed Innovation. Não que esteja errado ou esteja certo, porque tem a ver mais com estratégia do que efetivamente com certo e errado. Open Innovation é mais uma questão de conseguir trazer inovação de uma forma muito mais pervasiva, de uma forma muito mais inclusiva e de uma forma que você consiga ter colaboração com todas as pessoas, sejam internas dentro da empresa ou externas fora da empresa. Por exemplo, uma empresa que trabalha muito com pesquisas, às vezes é importante que você compartilhe a informação, compartilhe a necessidade da sua companhia com pesquisadores no mundo inteiro. E de que forma que você consegue captar essas informações, de que forma que você consegue estruturar essas informações. Isso é colocar essa situação na prática. E depois tem que ter a resposta mais complexa, é como você conseguir implementar efetivamente. E o Closed Innovation é uma coisa mais restrita à sua própria empresa. Às vezes tem a ver com a estratégia, às vezes tem a ver com segurança, às vezes pode ter a ver, inclusive, com uma questão de mercado. Se você colocar alguma coisa antes, ou se você abrir uma coisa para o mercado, pode ser que alguém consiga colocar antes de você. Então, é uma estratégia que você quer colocar, mas é importante ressaltar que hoje, com o mundo globalizado do jeito que está, muito mais fácil alguém ter tido a sua ideia, ou alguém ter tido uma solução para o seu problema, antes de você mesmo ter pensado, ou antes mesmo de você ter tido essa sua dor, né? Então, o Open Innovation tem muito mais a ver com colaboração e com a abrangência que as ideias de inovação podem ter. Como que a gente viabilizou isso? Né, através de um programa de captação de ideias. Como funciona isso? Né? A ideia é que você consiga, de qualquer colaborador, de qualquer pessoa, ter uma ideia trazida para dentro de um problema real. Vou dar um exemplo especificamente sobre o aeroporto de Singapura. Não sei quem conhece, quem conhece o aeroporto de Singapura? Alguém conhece? Hoje é o melhor aeroporto do mundo, né? Não é maior, né? Questão de tamanho, mas é um aeroporto que, por si só, já é um destino, né? E como que ele conseguiu fazer isso? Através de uma série de processos, através de uma série de programas, mas um que eu acho mais interessante é que existe uma área no aeroporto que era uma das áreas mais difíceis de você trabalhar, e era a maior dificuldade que ele tinha em melhorar os seus índices de satisfação dos clientes, que é especificamente a área de alfândega. E aí eles tentaram diversos modos de receptividade, mudar o comportamento da pessoa. E como que ele conseguiu viabilizar isso? Através de uma ideia pura e simples. Através de um pote de balas. A pessoa chegava lá, a pessoa tinha uma dificuldade, o que ela oferecia? Balinha. A pessoa chegava, tinha uma dificuldade no relacionamento, que ela fazia? Balinha. Esse simples fato mudou os números em quase 90%, o número de satisfação dos seus usuários. Aí eu te pergunto, quem você acha que deu a ideia de oferecer balinha para os consumidores? Foi o board? Foi o presidente? Muito provavelmente veio até de um estagiário. Mas como você consegue captar essa ideia? E, além disso, como você pode fazer com que o board compre essa ideia e que essa ideia seja efetivamente implementada? Esse é o grande truque, essa é a grande dica, essa é a grande forma de você conseguir fazer as coisas acontecer dentro da sua companhia, dentro da sua empresa. Como que a gente fez isso? Né? No programa de captação de ideias, a ideia é ter um portal para você registrar a sua ideia. A gente faz uma avaliação de ideias através de um comitê,
Esse comitê tem que, obrigatoriamente, ser algo multifuncional, multidisciplinar, tem que ter pessoas de quase todas as áreas da empresa que sejam significativas, faz a seleção e viabilização dessa ideia, mas a ideia da seleção não é você conseguir ficar restringindo, não você restringir as ideias que foram colocadas, pelo contrário, é tentar viabilizar todas elas. Aí passa por um processo de prototipação para você ver se é viável ou não a implementação dessa ideia. A construção, aí muito no conceito de MVP, de POC, né, dependendo da estratégia que você vai adotar. E o reconhecimento é a fase mais importante. Por que isso? Aí, falando especificamente de tecnologia, né, que é o mote, é muito importante que a tecnologia faça parte do negócio. Hoje, todas as empresas são empresas de tecnologia. Não existe empresa nenhuma que consiga sobreviver sem tecnologia. E tecnologia não é mais meio, nunca foi. Hoje, tecnologia faz parte do fim de toda a companhia. Então, como você consegue colaborar de forma significativa? Com agilidade, trazendo valor agregado e de forma sustentável, fazendo com que as ideias cheguem mais rápido, as soluções cheguem mais rápido e que você consiga dar as soluções com a qualidade necessária e atendendo as dores da sua empresa e as oportunidades de negócio que ela está visualizando e vislumbrando. Como que a gente conseguiu fazer isso, né? A tecnologia por si só, houve um boom aí de multiplicação de startups, aceleradoras, né? E qual foi o efeito habilitador para essa democratização e para esse boom? Tecnologia em nuvem, né? Cloud Computing. Cloud Computing, ela conseguiu democratizar a tecnologia. Hoje, qualquer empresa, com uma, duas pessoas, consegue viabilizar um produto, consegue viabilizar uma solução, e às vezes muito melhor do que grandes empresas do mercado. E por esse motivo, várias empresas que eram grandes e enormes em seu setor acabaram morrendo, né? E já vimos vários exemplos disso aí no futuro, né? E através do Cloud Computing, você consegue ter essas duas visões. A velocidade de reação versus o poder de ação. Você tem as empresas grandes, as grandes empresas, que é representado aqui pelo tubarão, e as pequenas empresas, que é representada aí pelos peixinhos, você vê que ela tem uma representatividade. Você consegue ter um poder de ação muito maior com essas empresas menores, e a velocidade de reação delas é infinitamente maior. Como você compete com uma empresa grande, que tem processos muito estruturados, que às vezes tem uma área de compliance, que tem uma área de suprimentos, que tem uma necessidade de processos muito grandes, que demora para você fazer uma aquisição, demora para você colocar um produto em produção, como que você consegue fazer isso? Uma boa estratégia, foi que nós adotamos, é você fazer essa junção. O poder de reação versus a velocidade de reação, o poder de ação versus mais a velocidade de reação, juntando essas pequenas empresas com as grandes corporações. E aí sim você consegue viabilizar as suas soluções de uma forma muito mais prática. Como que a gente consegue fazer isso acontecer? A nossa estratégia foi adotar um modelo de Tech Challenge, um desafio para startups e aceleradores digitais, estruturado com hackathon, utilizando os métodos de inovação, como, por exemplo, o Design Thinking. E aí, isso não consegue ser viável se as ideias não partirem da própria companhia ou de pessoas que tenham credibilidade. E aí eu estou falando de associar nós nos associamos a vários grupos, né? Nós trabalhamos com a UTCAL, que é o Conselho de Utility da América Latina. Nós nos associamos a outras empresas, a outros grupos de segurança, que trazem confiabilidade e trazem soluções específicas para o nosso negócio. E esse Tech Challenge tem que fazer parte da empresa e tem que ter pessoas de todas as áreas participando. Quando você coloca as pessoas das áreas que têm as suas dores participando desses desafios, as soluções tendem a ser cada vez mais pragmáticas e as soluções cada vez são mais bem adotadas. A sua curva de adoção, a sua curva de mudança, a dificuldade que você tem na mudança das soluções que você tem no seu dia a dia é muito mais fácil, muito mais ágil, é menos dolorosa. E como você faz isso de uma forma sustentável? A ideia é você fazer isso através de ciclos, né, que você une todas as áreas de negócio, realizando a N-Tech Challenge com algumas fases, e saindo com esse Tech Challenge com ferramentas tecnológicas, utilizando metodologias ágeis. Como que a gente viabiliza isso? Você tem que
está cada vez mais próximo do seu cliente, e aí você tem que olhar para a sua área de relacionamento de cliente, ter um BP muito bem estruturado, ter uma área de arquitetura estruturada, usar as metodologias, aí, DevOps, etc., que você consiga se aproximar com o cliente para você conseguir viabilizar essa estratégia. Isso tem que ser feito em ciclos, para que todas as ações ou todas as iniciativas de todas as áreas sejam ouvidas, sejam testadas, sejam aplicadas, porque aí sim você consegue garantir, ou minimamente você consegue permitir que as ações ou as sugestões das áreas consigam trazer valor agregado para a companhia. Isso é feito, como falei, em ciclos, que são repetitivos de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade da companhia, e esses ciclos conseguem viabilizar as soluções. É um movimento cíclico. E como a gente viabiliza isso? Como a gente faz na prática isso? Como a gente faz isso acontecer? Numa primeira fase, você vai desde a seleção da área de negócio, qual área de negócio que vai estar trabalhando, quais áreas de negócio vão estar trabalhando nessas propostas. Vamos ver, nós tivemos a captação de ideias, temos N ideias captadas, você segmenta essas ideias por agrupamento lógico, ou por agrupamento de área, ou por necessidades, né, ou dores que ela está trazendo, ou oportunidades, né, de negócio. Levanta essas necessidades, ou especifica melhor detalhe essas especificações, classifica ela, explora de forma inicialmente, e sai com um mini protótipo, ou mini proposta de soluções. E aí você pensa assim, cara, esse processo deve ser demorado, esse processo é bem estruturado, como é que você faz para viabilizar isso? A gente faz isso e é uma preparação para a fase 2. Como? Um workshop de um dia. Você tem pessoas 100% dedicadas a fazer esse trabalho, fechada numa sala, utilizando as metodologias, com pessoas que conhecem essas metodologias, que conseguem aplicar essas metodologias, em um workshop de um dia. A gente consegue viabilizar a implementação de soluções, ou seja, a gente consegue definir quais são as soluções que são viáveis, sair com protótipos dessas soluções, minimamente falando, e isso é estruturado para uma fase 2. E como a gente estrutura essa fase 2? Isso é uma sugestão, né? O resultado da fase 1, ou seja, todas as soluções que nós elencamos, a gente multiplica ela pelas necessidades versus o número de profissionais. Então, tem que ter, no mínimo, uma pessoa responsável para cada solução, para cada proposta, para cada ideia. E tem que ser especificamente do grupo que participa dessa seleção. Então, vamos supor, eu tenho um problema especificamente de RH, e aí eu tenho que ter uma pessoa de RH cuidando disso. Eu tenho 5 problemas de gestão de ativos, que são situações que a gente tem lá com frequência, eu tenho que ter 5 pessoas responsáveis por essas soluções. Para auxiliar nas informações que as startups, eu falo aqui, a sugestão é no mínimo você ter 2 startups para cada proposta de solução, e não necessariamente você precisa ter 2 startups, tenho 10 propostas e 2 para cada um teria 20, não. Você pode ter mesmo startup participando de várias propostas. Mas, óbvio, você tem que entender qual é o limite, qual é a capacidade de cada empresa que está trabalhando com você. E trabalhar em hackathon de 2 dias com um modelo de design thinking. Considerando essa aplicação, no final de aproximadamente uma semana, você já tem um board de soluções que você consegue atender às necessidades suas de negócio. Isso, pensando há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, era praticamente inviável. Porque para você desenhar ou para você desenvolver qualquer solução, você tinha que passar por um processo de suprimento, e por isso só, eu já demorava 3 meses. Então, você tem que ter o apoio do seu board, você tem que envolver as áreas para elas entenderem a proposta de valor e o quanto aquilo ali pode trazer de valor agregado para a sua companhia, para que você consiga viabilizar isso. Esses produtos, lógico, eles não são produtos finais, são propostas utilizando a metodologia ágil. Por que a metodologia ágil? Porque se não for de uma forma com empresas, com startups, que consigam entender e consigam desenvolver projetos ágeis, você não consegue viabilizar isso no tempo que você precisa. E como já falamos algumas vezes, ser ágil não é ser rápido. Ser ágil é entregar da forma correta, no momento correto, com a qualidade correta e exatamente o que o cliente precisa. Eu sempre falo esses 4 principais pilares, porque a pessoa fala, o que é ser ágil? Ágil não é entregar rápido. Ágil é entregar com a velocidade necessária. E aí sim, considerando todo esse processo, eu consigo viabilizar hoje
tem um meio escalar de atender a todas as soluções e demandas das empresas, sejam elas sugestões de melhoria, sejam elas dores, sejam elas evoluções naturais e com uma agilidade muito grande. Isso, sim, usando tecnologia para impulsionar o negócio e acelerar cada vez mais o negócio da companhia. Esse é meu nome, Alessandro, está o meu e-mail, fico à disposição para vocês, caso não queiram tirar dúvidas, né, para detalhar um pouco mais ou para a gente trocar experiência. Muito obrigado e boa tarde a todos.